A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse quarto trimestre da CPAD em 2023. Nesse quarto trimestre estamos trabalhando sobre o amor na vida cristã. E é claro que hoje, na lição de número 6, nós vamos entender sobre o amor nos primeiros cristãos na igreja primitiva. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho, teu joinha, teu comentário. Você pode me acompanhar também pelo Spotify, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, para adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal. Fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. Eu espero muito que o Senhor possa confirmar a palavra no teu coração e que essa aula de hoje possa ser abençoadora para a tua vida. Então vamos lá, vamos para o nosso momento de leitura bíblica, entendendo ainda mais sobre a palavra de Deus hoje em Cristo Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 6 desse quarto trimestre da classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o amor na vida cristã. Tema da aula de hoje, o amor dos primeiros cristãos da igreja. Para você iniciar bem, você precisa iniciar apresentando algumas bases bíblicas que a lição apresenta. A primeira delas é a leitura bíblica em classe, que vai se localizar em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Depois é importante você apresentar a mensagem, que se localiza em Provérbios 19, 17, lendo esses versículos com os teus alunos compassadamente. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas. Toda quinta-feira é encontro marcado da classe dos adolescentes, onde você encontra nossos materiais disponíveis para você. Então toda quinta às 18 horas eu estou por aqui. Quinta também pelo Spotify, a partir das 6 da manhã, já liberamos as lições. Que Deus abençoe você e te use na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 6, desse quarto trimestre da CPAD, que demonstra agora o amor da igreja primitiva. É importante nós voltarmos o nosso olhar para o texto de Atos dos Apóstolos. Quando olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que o livro foi escrito por Lucas e direcionado, possivelmente, a um patrocinador conhecido como o Excelentíssimo Senhor Teófilo. Capítulo 1, versículo 1 ao 4 confirma isso, e é o mesmo patrocinador do Evangelho, capítulo 1, versículo 1 ao 3 também vai dizer isso. E é fundamental observarmos que Atos dos Apóstolos procura demonstrar agora como a Igreja de Cristo atuou, como a Igreja agora ela agiu depois da ressurreição e ascensão, e como o Espírito Santo de Deus também trabalhou no seio da Igreja. Em Atos, você vai descobrir que a igreja agora ela tem uma mira: alcançar aqueles que estão perdidos, alcançar os gentios, alcançar os judeus, por intermédio da salvação em Jesus. Em Atos, você vai descobrir também algumas igrejas relevantes. Que igrejas são essas? A igreja de Jerusalém, ela é muito citada em Atos, a igreja de Antioquia, e essa igreja se torna uma grande base missionária no período da perseguição, e a igreja de Éfeso também é muito citada de forma muito clara pelo impacto que essa igreja causa. É claro que existem outras igrejas que também estão citadas, mas estou destacando as principais. E é fundamental você observar agora como essas pessoas cristãs agiam, como essas pessoas cristãs trabalhavam. Se você pegar o texto de Atos, capítulo 1 ao 7, você vai perceber que o evangelho se concentra em Jerusalém. Capítulo 8 até o 9, você percebe que o evangelho vai agora para Samaria. Do capítulo 9 até o 11, o evangelho chega a Antioquia. De Antioquia se expande para o mundo a partir do capítulo 13, nas viagens missionárias, e alcança o seu tempo. E como a igreja compartilhou esse amor, como a igreja vivia, e a partir dessa responsabilidade, nós vamos observar a comunhão da igreja de Atos, analisando então o capítulo 4 desse texto. E o primeiro ponto da lição vai tratar sobre o seguinte argumento: a igreja de Jerusalém e a ação social. Eu espero estar ajudando você.
Se você pode, por gentileza, deixa no comentário de onde você está me assistindo, nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega, e eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. Quando nós paramos para pensar a respeito das igrejas que são relevantes no texto de Atos, você vai perceber que essas igrejas têm um impacto profundo. Eu citei 3: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Olhando para a igreja de Jerusalém, nós estamos analisando Atos do capítulo 1 ao 7. No capítulo 2, especialmente do versículo 42 ao 47, você percebe como a igreja então de Atos se comportava. Atos 2:42 diz que a igreja se envolvia com a compaixão de forma muito profunda, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja ela está envolvida nesse amor. A ideia de comunhão está presente em Atos e na igreja de Jerusalém, ao ponto das pessoas partirem o pão juntas, partirem as suas necessidades, compartilharem os seus bens para o crescimento da igreja. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, eu quero detalhar isso para você. O primeiro subtópico destaca os diferentes grupos sociais na igreja. A igreja de Jerusalém demonstra que ela é fundamentada na comunhão. A palavra comunhão traz essa ideia de partir o pão juntos, ou estão nessa visão de estar juntos diante das suas necessidades. Na igreja de Jerusalém nós encontramos então a formação dessa membresia. Vamos encontrar uma igreja formada por viúvas, isso é citado lá em Atos 6. É formada também por judeus. É formada por judeus que nasceram fora de Jerusalém, fora do território de Israel. Nós encontramos também os gentios aqui nessa igreja, tá? Então, os não-judeus. Uma igreja que é formada de forma múltipla. Quando você vai para a igreja de Antioquia, isso fica muito mais forte. Quando você vai para a igreja de Éfeso, isso é muito mais forte. Os gentios, eles passam agora a ter uma grande força dentro da igreja, pelo fato agora de acreditar em Jesus pela fé depois das viagens missionárias. É uma igreja agora que ajuda a compreender a necessidade do outro. Então, olhar para a igreja de Jerusalém é entender que o nosso papel como igreja é demonstrar o nosso respeito, a nossa responsabilidade com quem está perto. A igreja também enfrentava diversas perseguições. A partir do capítulo 8, você percebe que Paulo passa a perseguir a igreja de Jerusalém. Naquela época era chamado de Saulo. Então ele persegue a igreja ao ponto de ir até Damasco perseguindo aqueles irmãos de forma violenta. E é ali que a igreja demonstra sua preocupação, ajudando os necessitados, ajudando aqueles que precisam, aqueles que perderam suas casas diante desse processo de perseguição religiosa naquele período. Então aqui nós já temos o princípio de uma igreja que tem compaixão àqueles que são afetados. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos observar o auxílio às pessoas afetadas. Quando nós observamos Atos capítulo 6, você percebe que a igreja ela cresce a tal ponto que há necessidade então de separar novos líderes. A partir da perseguição, a igreja tem um crescimento extraordinário. Atos capítulo 2, 41 diz que agrega à igreja 3.000 pessoas que foram batizadas naquele dia. Atos 4:4 diz que em outra mensagem mais 5.000 pessoas agregam a igreja. Atos 6, é necessário separar novos líderes e aí surge o diaconato para servir na igreja, contribuindo então para esse crescimento de ajudar os necessitados. O diaconato tem esse serviço de auxiliar os pastores, os apóstolos aqui. E o diaconato tem esse papel de cuidar das viúvas e dos necessitados que faziam parte da igreja de Jerusalém. Esse auxílio às pessoas afetadas à perseguição é também demonstrado na própria igreja, quando a igreja ela trabalha nessa perspectiva de comunhão, de auxiliar aquele que necessita, de ajudar o próximo. A igreja de hoje também, a igreja atual também faz isso, ajudando numa cesta básica, contribuindo então com aquele membro, aquela irmã que tem uma necessidade. Nesse papel bíblico, nós entendemos que a igreja agora ela tem um papel e o exercício é o exercício da koinonia, comunhão. A comunhão traz agora esse afeto de se preocupar com aquele que precisa, com aquele que necessita, com aquela que necessita também.
Entendendo essa questão, espero estar ajudando você. Então envie essa aula para mais alguém ser edificado. Vamos então para o segundo ponto, que fala agora sobre o seguinte argumento: a desigualdade social é uma realidade. O que é a desigualdade social? Pela Bíblia, nós entendemos que a desigualdade social é especialmente encontrar pessoas que estão em uma situação muito mais decadente do que a nossa. Uma pessoa que está em uma necessidade que precisa de ajuda. Necessidade financeira, alimentícia, produtos então de higiene básica, em uma pobreza extrema. A desigualdade social também é demonstrada em diversos fatores. Por exemplo, a pessoa às vezes tem uma condição que você não tem, ou às vezes a pessoa tem uma condição muito menor que a sua. Pela Bíblia, nós vamos encontrar esse aspecto da desigualdade também. Por exemplo, a igreja é formada por pessoas escravas, judeus, não judeus, viúvas. Então, a desigualdade estava presente ali também. Nessa questão social, tá? Na visão do mundo. Mas, dentro da igreja, você percebe uma preocupação da igreja agora de ajudar essas pessoas de forma unitária, trazendo então essa compreensão do evangelho de valorizar cada pessoa em si, independente da sua classe social ou da sua condição financeira. Dentro da igreja nós encontramos então pessoas que eram escravas que se tornam obreiros, a exemplo do próprio texto que Paulo escreve a Filemão, falando de Onésimo, que depois que se converteu, ele que era escravo de Filemão, retorna para Filemão como obreiro de Cristo, como servo do Senhor, com o objetivo então de servir. Na perspectiva bíblica, nós entendemos que o nosso papel agora é ajudar o próximo a ter especialmente essa visão pessoal de si mesmo e a encontrar Cristo para valorizar o seu ser e a sua pessoa. Avançando, vamos então agora para o primeiro subtópico, entendendo sobre isso. No primeiro subtópico do segundo ponto, trata sobre o pecado que provocou a desigualdade social. A não partilha ou a desigualdade social é provocada por ação do pecado. O pecado agora ele traz diversos prejuízos, levando as pessoas a essa prática da miséria. Entendendo essa questão, nós vamos observar dentro da Bíblia que o próprio Jesus fala sobre a pobreza. Lá em João capítulo 12, versículo 8, fala sobre a miséria. E é fundamental também entendermos que o nosso papel como pessoas cristãs é ter essa visão de ajudar o próximo, ajudar a pessoa a restaurar-se de forma integral como corpo, alma e espírito em Cristo Jesus. Como Igreja de Cristo, nós devemos então trabalhar através de programas sociais que procuram ajudar as pessoas em uma educação, em uma qualificação profissional, em uma atitude então de ajudar essas pessoas a servir a Cristo ou então a encontrar-se consigo mesma e saírem daquela situação de miséria. Nesse sentido bíblico, nós entendemos que o Evangelho ajuda as pessoas nessa restauração. São muitos os centros de recuperações no Brasil que são apoiados por igrejas evangélicas pentecostais e não pentecostais com o objetivo de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da salvação, a restaurarem a sua vida e a sua comunhão social com as outras pessoas através do Evangelho. E há necessidade de nós entendermos que o nosso papel agora, pelo Evangelho, é atender essas pessoas, é ajudar essas pessoas a terem um encontro com Cristo. Você tem feito isso, orado, tem contribuído para a missão desses trabalhos? Para pensar junto com os teus alunos. Vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre a desigualdade denunciada na Bíblia. Faz parte do preceito da lei no Antigo Testamento o cuidado às viúvas, ao estrangeiro e aos órfãos. Isso é tão interessante que isso está registrado em Êxodo, capítulo 22, Deuteronômio 10, 18, 27, 19 também vai dizer isso. Era papel do povo de Israel cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. No Novo Testamento isso também não foge à regra da própria igreja também. A igreja também tem esse papel de cuidar das viúvas, dos órfãos e do necessitado. Utiliza agora a palavra necessitado.
No Antigo Testamento, essa visão se dava pelo fato do seguinte: da viúva que era desamparada, Israel foi desamparado e foi amparado pelo Senhor. Por isso, Israel tinha a missão de cuidar das viúvas. Os órfãos, que Israel não tinha pátria, não tinha nome, não tinha lugar, e foi amparado pelo Senhor. E os estrangeiros, quando Israel não tinha uma localização para viver, e Deus então estabeleceu essa restauração, escolhendo Israel para ser o seu povo e dando Canaã como presente. Na visão bíblica do Novo Testamento, agora a igreja também tem esse papel de contribuir com a viúva, com o órfão e com o necessitado, com o objetivo de levar essas pessoas a Cristo. E aqui entra-se a importância do trabalho social da igreja. Esse trabalho que procura agora ajudar as pessoas a terem um convívio pessoal consigo mesma e a serem restauradas, tendo um amparo pela comunidade da fé. E isso é tão relevante e agrada a Deus pelas Escrituras. Pega isso e deixa Deus te usar. Para a gente fechar a aula, o terceiro ponto agora trata sobre o seguinte argumento: a igreja e a ação da filantropia. Neste terceiro ponto, compreendemos então sobre a ação filantrópica da igreja. Essa palavra filantropia já traz essa ideia de ação de um amigo, ajudar alguém. Aqui entra a visão da misericórdia, a visão de apoiar o outro quando está em estado de necessidade. Jesus também nos apoiou, nós estávamos em estado de miséria, de necessidade por causa do pecado, e Jesus agora nos restaura a Deus por causa da sua presença. O primeiro subtópico, então, do terceiro ponto, trata sobre o tema ajudar o próximo é um dever cristão. Jesus deixou claro, através da sua explicação para os seus discípulos, em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, sobre esse papel de ajudar o próximo, ajudar aquele que necessita. 25:40 descreve sobre essa ajuda aquele que precisa, aquele que tem necessidade. Porque ajudando essas pessoas também, você está contribuindo para o reino de Deus. E o próprio Jesus deixa claro a respeito dessa prática no ID, na missão. Obras missionárias são estabelecidas no Brasil e no mundo através de ações sociais. A igreja, ela deve ter essa visão missionária de ajudar aquele que é necessitado, de ajudar aquele que precisa, aquele que passa por um infortúnio. Nós somos chamados em Cristo para falar dessas boas novas da salvação, falando dessa prática da comunhão em nossas ações também. Devemos pregar o evangelho, mas também devemos demonstrar como esse evangelho é vivido por nós nas nossas atitudes diárias para a glória de Cristo. Para fechar a aula, o último subtópico destaca agora sobre salvos para a obra. Quando nós somos salvos em Cristo como pessoas cristãs, o apóstolo Tiago disse, olha, é necessário que essa salvação também tenha obras. Ele não está falando que as obras ganham a salvação, mas ele está dizendo que quem é salvo tem que ter obras. Isso fala da nossa responsabilidade social para demonstrar então o fruto da nossa fé. Tiago capítulo 2, 14 ao 20 vai confirmar isso, descrevendo então a nossa responsabilidade como pessoas cristãs, de dar esse testemunho, de ajudar aquele que necessita e aquele que precisa. É nosso papel praticar isso no nosso dia a dia também. Eu espero muito que essa aula possa ter te edificado. Para concluir, a própria lição descreve que diversas organizações trabalham na visão missionária com a ajuda de pessoas, com a ajuda daquele que necessita, aquele que precisa. E é nosso papel também agir assim, como Igreja de Cristo, em nosso tempo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, se inscreve aqui no YouTube ou no Spotify também. Me acompanhe pelo TikTok, Deus abençoe você, tá? Você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais, no Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer de te receber por lá e lá você vai acompanhar as novidades da Escola Bíblica e o nosso Ministério Pastoral também. É claro que eu te aguardo por aqui. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, eu estou postando lições para você. E toda quinta-feira eu encontro marcado da classe dos adolescentes, onde nós postamos essas aulas para a tua edificação. Quinta às 18 horas no YouTube, quinta às 6 da manhã no Spotify. Então agora eu quero orar por você
que vai ministrar essa aula para que Deus em Cristo te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pela tua direção. Usa o teu servo e a tua serva que vai ministrar essa lição. Abençoa, Pai, a Escola Bíblica Dominical deles e delas, que o Senhor use-os como um instrumento na tua mão. Assim, Senhor, nós te agradecemos, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos. Oramos, Senhor, pela vida dos teus filhos e te louvamos, ó Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o Pastor do Século XXI, editora Vida Acadêmico, um material muito legal que traz uma perspectiva pastoral, responsabilidade também nesse ministério. Quero indicar para você o Aconselhamento a Partir da Cruz, editora Vida Nova, um material muito legal que pode te ajudar a ter uma visão aí sobre essa visão do aconselhamento, do serviço, de pastor a pastor, do Hernandes Dias Lopes, um material também muito bom para a tua edificação, você que gosta de entender um pouco mais sobre a palavra e essa visão pastoral de servir no reino. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 7, na próxima quinta-feira, às 18 horas, onde nós vamos trabalhar sobre o amor que também é doador. Um beijo no teu coração. Até a próxima quinta, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.